Intermitente. Podcast de história alternativa e alternada. Perto da ilha, que é um país e que é praticamente um continente, há uma outra ilha que faz parte desse continente e onde, para grande espanto e algum pavor da sociedade dos anos 30, se testemunharam ocorrências várias de explosões algo inusitadas. Não foram ataques terroristas, nem se pode dizer mesmo que tenham sido propriamente ataques. Por definição, um ataque implica um atacante. E não se conseguiu determinar, pelo menos a princípio, quem poderia ter tido mão consciente na destruição completa das calças de tantos agricultores neozelandeses. Sim, é de calças que falamos, de roupa a explodir. Parece ridículo. E é. E agora imaginem que a meio deste sorriso que esboçam era a vossa roupa que explodia, que ardia a pele e o fôlego com a interação energética, que ficavam expostos, nem sequer nus, pois mais que isso ficavam esfolados. De repente já não é tão engraçado como há instantes. E nisso terão muita proximidade de sentimentos com quem atravessou essa época e esses episódios. Por aquela altura, na terceira década do século XX, ainda se vivia um pouco a lembrança dos ataques anarquistas que tinham acabado por impulsionar o advento da Primeira Grande Guerra. Terminada em 1918, as mazelas consequentes ainda provocavam emocional e socialmente tremores e marés de altos e baixos, como é usual acontecer na maré do percurso histórico. E claro, é estatisticamente impossível termos meia dúzia de calças a explodir e não existirem mortes. Inicialmente, os leitores agarravam o jornal com o medo a suar as palmas das mãos, temendo ler o nome de alguém conhecido ou da vizinhança entre as eventuais vítimas destas explosões. E depois de um primeiro alívio, quando tal não se verificava, com aquela lentidão de sentir o salgado do sangue no suor das mãos, quando há um corte fino num dedo, começavam a ser dominados por outro tipo de medo. É uma segurança razoável aquela que nos permite vestir roupa todos os dias sem pensar que tal pode levar à nossa morte ou dor. Se a escolha fosse roupa ou morte, que mudanças ocorreriam na sociedade e como a indústria de moda reagiria a isso? Mas a sermos justos, a roupa, mais precisamente as calças, não explodia em todas as circunstâncias. Regra geral, era depois da realização de uma tarefa específica, a aplicação de um herbicida nos campos, após a qual a roupa era posta a secar ao sol ou próxima a fontes de calor. Quase 100 anos depois, numa sociedade com maior conhecimento científico disseminado, de certeza quem está a ouvir este relato já começou a suspeitar do que se passava. Um pouco no espírito da frase latina "o que me alimenta é o que me mata", era a agricultura que estava a explodir as calças dos agricultores. Mais precisamente, os métodos utilizados na agricultura. Um herbicida, o clorato de sódio, tinha sido aconselhado aos agricultores neozelandeses para eliminar a erva de Santiago, uma planta de origem europeia que é venenosa para o gado e cavalos. Assim sendo, a planta era um problema grave para os produtores e o herbicida tornou-se popular. Mas quando o herbicida é derramado ou pulverizado sobre tecidos orgânicos, como algodão ou lã, torna-se violentamente explosivo. E depois? Bem, e depois, se alguém acendesse um fósforo para fumar enquanto estivesse com a roupa adulterada, arriscava-se a não viver para acender um outro. As explosões na Nova Zelândia assustaram, mataram e depois foram gradualmente esquecidas. Mas não foram as únicas metodologias da agricultura a estarem na base de histórias trágicas,
com mortes no que há de mais íntimo da nossa segurança e que depois empoeiram-se até desaparecer da memória coletiva. Este é o intermitente, em que os episódios que foram esquecidos das cronologias oficiais voltam a ser narrados. Quando os meus olhos se habituaram ao sol, uma paisagem de desolação encheu o meu campo de visão. Castanho. Onde outrora as vinhas verdejavam, agora só se via terra e pedras em socalcos. Gravetos anémicos surgiam aqui e ali, agarrados à estrutura de arame, que outrora havia suportado quilos de uva. Assim descreve o jornalista Carlos Eduardo Silva a desolação que tomou conta dos vinhedos do Douro depois do ataque peçonhento da filoxera. Em 1868, o vinho do Porto já era uma marca que tinha feito marca no imaginário mundial. Tal como no Império Romano, quando falar-se de vinho falerniano despertava uma imagem de qualidade, prazer e requinte, tomar um port num clube privado inglês aludia a sentimentos similares. Há algo assim em algumas bebidas, sejam elas champanhe ou cerveja. Algo no sabor é transmutado numa ressonância inconsciente que atravessa gerações de apreço. Talvez por isso, uma das consequências mais lamentáveis da praga da filoxera seja o de a grande maioria das pessoas nunca virem a saber quão bom era o vinho do Porto original. Poucos exemplares sobreviveram a essa época, alguns em casco envelhecido e que aguardam em algumas caves de Vila Nova de Gaia a ocasião de serem licitados entre quem tenha dinheiro suficiente para os comprar. E quando a última gota desses fósseis líquidos for sorvida, nunca mais será possível conhecer-se o sabor do vinho do Porto antes da morte ter chegado às vinhas do Douro. As vinhas portuguesas foram os segundos vinhedos europeus a cederem ao ataque do inseto que viajara agarrado a videiras americanas importadas para a França. Nessa altura, o cultivo do vinho representava em Portugal 1/4 da produção agrícola, tal como 1/4 das exportações portuguesas eram de vinho do Porto. Ironicamente, as videiras americanas, carregadas de morte para as suas congêneres europeias, que não tinham defesas para a filoxera, tinham sido importadas para combater uma outra praga, o oídio. O jornalista e escritor Carlos Eduardo Silva foi o companheiro e relator das viagens e trabalhos de John Fladgate entre França e o Douro, enquanto este último tentava descobrir uma solução para o problema. O esforço valeu-lhe o título de Barão de Rueda. Nesses tempos de desespero que provocavam o despovoamento das freguesias e o aumento da imigração, à medida que as esperanças e poupanças se esvaíam, tentaram soluções atrás de soluções, tendo triunfado como derradeira solução o enxerto de videiras europeias nas raízes de videiras transatlânticas que tinham originalmente trazido a praga. Uma solução é algo mais peculiar do que nos apercebemos, sobretudo depois de ter tornado um paradigma. Às vezes, antes da solução, mini-soluções são propostas e implementadas. E porquê mini? Não por desvalorização, pois uma solução possível, eliminamos da discussão o impossível e o absurdo, é sempre uma conquista, mas porque a viabilidade é o que transforma a resposta numa generalização. É a durabilidade do alcance e da aceitação que a maximiza. E a viabilidade depende muito da fatura que se paga pela solução. É uma questão que se põe e que se agudiza à medida que quer a recompensa, quer a fatura incrementam em importância e urgência. Às vezes, a fatura é a ponte para atos heroicos de sacrifício. Foi o que aconteceu durante a guerra desesperada contra a filoxera, numa zona fora dos sulcalcos durienses, mas igualmente entrincheirada na terra de ninguém entre as vinhas e a praga do inseto voraz. Nessa terra encontrou-se, muito antes da solução última que foi adotada em larga escala, uma solução.
Mas a fatura dessa solução foi terrível, e ninguém fora daquele pequeno território ousou arriscar pagá-la. Como um historiador comentou, não deixa de ser uma coincidência interessante, daquelas coincidências que dão origem a muitas teses de doutoramento pelo tempo fora, que as maleitas coletivas, às vezes, ajustem-se ao caráter nacional. Se a roupa de agricultores neozelandeses explodiu como dano colateral de um herbicida, décadas antes, as pontas dos dedos de muitos transmontanos secaram até ficarem petrificadas. A doença de Monckemeyer, ou o síndrome da estátua viva, em vulgo popular, é uma doença rara dos tecidos conectivos. É a única doença de que há conhecimento em que um sistema do corpo humano altera-se para se tornar noutro. Mais precisamente, os músculos e tendões transformam-se em ossos. Numa daquelas ironias muito próprias da natureza, isso acontece quando o sistema imunitário, que ordinariamente repararia esses tecidos, é alterado devido a uma mutação genética e inicia um processo de ossificação, em vez de sanar danos. Para quem fala uma língua latina, como é o caso do português, não deixa de ser curiosa a designação anterior da doença, miosotis ossificante progressiva. Isto porque se acreditava que seria a inflamação muscular, ou miosotis, a provocar a ossificação. Miosotis é igualmente o nome de uma flor, de delicado tom azul, que também é conhecida por Não Me Esqueças, ou Forget Me Not. Simbolicamente, é a flor do amor desesperado ou do amante eterno. E realmente, o osso é mais eterno que a carne. Por outro lado, o vinho amolece o espírito e a carne. Por bem ou por mal, é irrelevante. O inebriamento vínico é um relaxante e, relaxando o espírito, relaxa-se a carne. Em suma, os miosótis musculares. Estranhamente que se saiba, não ocorreu a ninguém beber um bom copo de vinho ao entardecer, quando as vinhas começaram a encastanhar por efeito da filoxera em 1868. E ocorreu menos ainda àqueles que petrificaram ao vencerem a batalha contra o inseto. Mas ao contrário do caso neozelandês, mesmo para o conhecimento científico atual, quanto mais para o da época, as dúvidas são maiores que as explicações. E as explicações multiplicam-se o suficiente para as incertezas serem cumulativas. Não se descortinava ou descortina nenhum fio condutor entre o que aconteceu e o que poderia tê-lo provocado, sobretudo considerando a escala a que o problema se fez notar. Sim, não foi tão amplo ou noticiado como o caso neozelandês. Apesar de tudo, ter dedos petrificados não impede ninguém de viver, pelo menos enquanto forem apenas os dedos, ao contrário das vítimas das explosões devido à troika formada pelo herbicida, calor e materiais orgânicos. Igualmente, também não foi numa escala tão nacional, nem mesmo ocupou por medo o coração de toda uma região. Foi um pedaço de uma região, mas um pedaço é o suficiente para estragar todo um puzzle. Um pedaço pode ser o suficiente para nunca se chegar ao destino marcado no mapa. Perto de Torre de Moncorvo, há ainda hoje uma estrada à qual o Alcatrão ainda não chegou. Os habitantes nascidos no século passado, incluindo millennials, conseguem dar indicações de como lá chegar. Os outros, dificilmente. Se encaminharmos o nosso trajeto de acordo com as indicações e tivermos paciência e pulmões fortes para lidar com o tempo de viagem, a lentidão do percurso devido às condições da estrada, a aspereza do trajeto e a poeirada que mais parece um nevoeiro persistente, chega-se à aldeia à dos Mochos. Tal como no caso das famílias felizes,
Se formos um citadino, as aldeias são todas iguais. Pelo menos a princípio. A dos Mojos também tem as casinhas típicas, as ruas e ruelas típicas, os animais que parecem sempre abandonados e nunca livres, típicos de um postal mental que um citadino forma da vida rural interior. E depois o postal começa a esboroar-se nos pormenores. Aproximamos-nos de uma casa e, para nosso espanto, encaixadas na fachada, quais tijolos ou pedaço de xisto, estão mãos. Uma decoração de estatuário incomum é o mínimo que se pode dizer. Estes pedaços de parede esculpido vão-se verificando em todas as casas. E no final da rua principal, que desemboca no largo da igreja, está uma placa que explica o que são. Pode-se ler que são os restos petrificados dos heróis do combate contra a filoxera. Pode-se ler toda uma história em poucas palavras. No ano de 1870, de Nosso Senhor Jesus Cristo, 14 filhos da terra sacrificaram-se pelo sustento de todas as almas viventes e vindouras, pelo vinho que era o nosso ganha-pão. Tendo eles mesmos feito com as próprias mãos as enxertias com as ortigas de terras longevas trazidas pelo professor doutor, e aqui o nome está apagado, sendo impossível conhecer a identidade desta personalidade, que garantiram a sobrevivência dos vinhedos contra a praga da filoxera. As suas mãos em pedra ficaram e ainda hoje guardam cada recanto da aldeia. Se, após a leitura deste texto, seguirmos na direção da igreja, repararemos num pormenor curioso. A sua porta está guardada por várias estátuas de cães, de diversos tamanhos, num aspecto tão realista que é impossível não queremos averiguar quem terá sido o escultor das mesmas. E é natural que fiquemos tão distraídos nesse propósito que só nos apercebemos que estivemos a pisar um segundo texto no chão que as rodeia depois de o fazermos. O texto rodeia a igreja e as estátuas e tem igualmente partes ligeiramente apagadas, possivelmente devido a passadas de distraídos que não o notaram. Conta a história de outros heróis que permaneceram fielmente ao lado dos seus donos enquanto eles petrificavam como consequência dos esforços feitos para vencer a praga, e de como os mesmos petrificaram igualmente numa solidariedade animal e silenciosa, suspirando brevemente pela última vez com o último sussurro das suas pessoas amadas. A doença de Munchmeyer, sendo rara entre humanos, é igualmente rara entre animais. Rara, mas não impossível. O que ninguém consegue explicar é como algo tão pessoal como uma alteração genética individual e que ao nosso melhor conhecimento é intransmissível, tenha sucedido aos pares, entre humano e animal de companhia. O texto talhado sobre as patas pétreas dos cães não alude a causas nem explicações, sejam elas científicas ou outras. Só a enunciação do que se passou. No final, o que realmente surpreendeu e surpreende não é a transformação fatídica e inexplicada em resultado da manutenção dos vinhedos que rodeiam a aldeia transmontana. O que surpreende é que a história não se tenha transformado em mito. Nada foi acrescentado e a lenda manteve-se laconicamente ausente. Apenas sobrou o registro firme e factual do que aconteceu e a lembrança perene de quem o testemunhou. Lembrança bastante mais perene que as testemunhas, que foram morrendo e deixando apenas o essencial na placa e no chão. É uma medida de respeito, quando aquilo que sobra, podendo ser mito, permanece apenas memória e depois esvanece mansamente.